Graça e paz, povo de Deus. O tema hoje do nosso canal é o batismo, o sacramento, um dos sacramentos que temos dentro da igreja. Um é a ceia do Senhor e o outro é o batismo. E muitas denominações cometem o equívoco sobre o batismo, colocando o batismo como fonte de salvação, como passaporte de salvação, como se pós o batismo a pessoa não cometesse mais pecados, e aí essa pessoa que nasceu dentro de uma determinada igreja, que tem esse segmento, a pessoa, ele não entende que ele deve se converter em Cristo e depois ele confessar publicamente a sua fé através do batismo. Então ele fica segurando o batismo como se o batismo fosse o que irá salvá-lo, sendo que o batismo é a confissão pública de fé que você entendeu o sacrifício de Cristo. Então, o batismo salva ou não? A pessoa pode ser salvo sem o batismo ou não? Então vamos pegar o exemplo que está em Lucas, no capítulo 23, no versículo 39, onde tem a passagem dos dois ladrões da cruz, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados, versículo 39 do capítulo 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: Nem ao menos temeis a Deus, estando sob igual sentença? Quer dizer, esse já teve o temor. Ele já creu que Cristo era o Filho de Deus. Foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo do arrependimento e dele alcançar a salvação. Nem ao menos temes a Deus, tendo sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, agora vem a parte importante do nosso estudo. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E acrescentou, ele, na verdade, o malfeitor falou, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele já acreditou que Jesus era o Filho de Deus, confessou publicamente, que na verdade aqui já seria como se fosse o batismo. Ele confessou com a boca, publicamente, e Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Morreu sem batismo, batismo por imersão ou aspersão, e Jesus disse: ainda hoje lhe verei no paraíso. Então, muitas igrejas colocam o peso nos seus membros. Você precisa se batizar porque senão você vai para o inferno. Você precisa se batizar, e a pessoa, ele fica, porque eu vivi muitos anos em uma igreja não bíblica, uma igreja muito conhecida aí no meio, que hoje é caracterizada uma seita. Não vou citar nome para não vem ao caso. Que era colocado que o batismo, sem batismo era inferno, com o batismo tinha uma chance. Totalmente equivocado. O batismo é um sacramento super importante. Vamos estudar um pouco sobre o batismo. O que diz a Bíblia sobre o batismo? Primeiro, o que é o batismo? O batismo é um sacramento, o qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. É a promessa de pertencermos ao Senhor. É super importante. Ninguém está falando aqui que ninguém deve se batizar. Não deve se batizar. Só que o batismo não é salvífico. O batismo é o sacramento. Em Atos 2, 38 e 39 nos diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
O dom do Espírito Santo não é o dom de evidências de línguas, é diferente. O dom do Espírito Santo é crer no que você não vê, na esperança da vida eterna e na transformação como cristão. Porque nós somos, a partir do batismo e de crermos em Cristo, somos adotados através do sacrifício de cruz como filho de Deus. Então o ser humano no mundo ele confunde, somos filhos de Deus. Não, somos criaturas. O ser humano é uma criatura de Deus. Após a adoção pela confissão de fé e pelo batismo, passamos a ser filhos de Deus, irmãos de Cristo, adotados pelo sacrifício de cruz. Mas então, algumas determinadas igrejas acabam causando uma confusão muito grande. E as pessoas se batizam nessas igrejas, achando que o batismo é o passaporte do céu, sendo que o que vai te levar para o céu é Cristo. Não é o batismo. O batismo é o segundo passo à confissão de fé. É o segundo passo. Não é o primeiro. O primeiro é crer em Cristo. Sem ameaça, sem medo de inferno. Não existe o medo do inferno. Existe a gratidão pelo que Cristo fez por toda a humanidade. E essa confusão, ela acaba agravando um problema maior. Porque a pessoa imagina, por causa dessa teologia mal ensinada, que pós-batismo ele não irá cometer pecado. E eu te falo que você peca todos os dias, como eu peco todos os dias. Você peca por pensamento, você peca por fala. O que não devemos fazer é não amar o pecado. Abominar o pecado. Se você tem um ato pecaminoso, repreende-o, foge do pecado. Não ame o pecado. Só que independente de você ser batizado nas águas ou por aspersão, você vai cometer pecado, que é do ser humano. Nós temos a nossa natureza caída. Quando no pecado de Adão e Eva teve o pecado, nós somos descendentes de Adão. E nessa descendência de Adão, nós já nascemos pecaminosos. E aceitando Cristo, Cristo nos une de novo com Deus. Mas o batismo não vai te salvar. Quem vai te salvar é Cristo. Então, se você está numa igreja que coloca para você que o batismo é o passaporte, que o batismo é a fonte de salvação, foge dessa igreja. Essa igreja não é bíblica. O primeiro passo é crer em Cristo. Você crendo em Cristo, você vai ter transformação. Você não vai se batizar por medo, você vai ter a gratidão do ato. Eu vejo muitas pessoas que foram criadas nessa seita, na qual eu participei há alguns anos, que a pessoa, ele prolonga, eu vou levando minha vida assim, lá na frente eu batizo. Depois eu vou me batizar. Porque ele acha que ele não pode pecar pós-batismo. E não tem como você controlar. A natureza humana, o pecado, as pessoas confundem. As pessoas imaginam que pecado é só o pecado sexual, o pecado de agressão, o pecado, né? O pecado mais grave de homicídio e diversas outras coisas. Não, o ser humano não consegue ficar sem pecar. Só que aquele que tem Cristo, que vive Cristo, que tem o Espírito Santo que recebe no batismo, o pecado incomoda. O pecado incomoda. A partir do momento que você arrumou uma briga no trânsito, você perdeu o controle, você não se orgulha daquilo, você se envergonha. Esse é um sinal que você é salvo. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo. Então, esquece a ideia de batismo salvífico. Crê em Cristo. Faça o estudo em uma igreja que tem um catecúmenos, que tem um curso de batismo, que você entenda a importância do batismo. E se você morrer nesse meio tempo que você já aceitou Cristo, você já está salvo. Porque o ladrão da cruz foi salvo sem o batismo. Então eu espero que você tenha entendido. Os meus vídeos de início serão vídeos de 10 minutos, 12, para não ficar muito cansativo, para vocês entendendo a proposta do meu canal. É um canal cristão, ele não tem um alcance tão grande que o algoritmo não sugere tanto às pessoas. Então eu peço para você que chegou até aqui, viu esse vídeo até o final, dá um like, compartilha, porque aqui nós estamos falando da palavra de Deus.
a verdadeira palavra de Deus, a teologia, uma teologia bem pregada, bem explicada, sem placa de denominação. Eu frequento uma igreja, mas eu não vou ficar citando placa de igreja aqui. Você convive em uma igreja bíblica, você é meu irmão em Cristo, é isso que é o importante. Mas nós temos que ter uma teologia bem pregada, sem medo. Você tem que ser um cristão feliz, você não tem que ser um cristão amedrontado. O fardo é leve, o jugo é suave. Ser crente não é pesado, ser cristão não é pesado. Ser cristão é procurar ser honesto, procurar amar a Cristo, e amar a Cristo nos traz a retidão, mesmo cometendo os pecados que a natureza humana comete. Então, peço mais uma vez, se inscreva nesse canal, compartilha, dá um like, comenta. Tudo isso é importante para o algoritmo sugerir a mais pessoas. E Jesus nos diz, ide e anunciai a toda criatura. Se você tem essa oportunidade de ver o canal e você quer passar para alguém que está confuso quanto ao batismo ou não, a pessoa deve se batizar depois que entendeu o sacrifício de Cristo, não por medo de inferno, entendeu? Porque se você se batizar por medo do inferno sem entender a importância de Cristo, de nada valeu. Então, eu vou terminando aqui o vídeo, para não prolongar muito, como eu disse. Se inscreve, dá like, compartilha e até a próxima. E Deus abençoe a todos. E sigamos firmes em Cristo.